Aí foi um turbilhão de coisas, que aí depois, tipo assim, aí na pandemia, a minha namorada, que não era, hoje é minha esposa, mas ficou grávida. Na mesma época? Na mesma época. Meu Deus do céu. Estamos gravando. Nós já começamos o podcast, meu! Olá, tudo bem com você? Um prazer ter você passando por aqui. Estamos aí no 9º episódio do podcast Risoterapia Íntima. Graças a quem? Graças a você, que tá sempre aí acompanhando. Pessoas novas também sempre chegando. E eu fico muito feliz, muito feliz com isso. E é muito gratificante poder compartilhar essa felicidade com todos vocês. Hoje estamos aqui com quem? Douglão. Placa preta. Eu falei placa porque eu ia falar capa de novo, tá? Um dos apresentadores também do podcast, do Degrau Podcast, que o mês passado a gente teve o Fábio. E hoje estamos com o outro apresentador, claro, que é o Douglas, que veio aqui. E ele vai contar um pouquinho da sua história também, além do podcast, porque tem história. Não tem história? Então, bora! Tudo bem, Douglas? Satisfação imensa estar aqui. Muito obrigado, muito obrigado. É legal. Eu acho que é legal sentar desse outro lado da mesa também. Não é? Primeira vez. Muito obrigado pelo convite. Emoção! Convidado primeira vez. Muito bom. Aí, ó, vocês estão vendo? É assim, e foi uma collab boa, não foi? Ó, essa collab foi uma baita de uma collab. Eu entrevistando eles me entrevistando, a gente fazendo collab nos canais, muito bom. Top, o resultado foi muito positivo. É, muito bom. Douglas, como é que começou tudo? De onde começou a sua história? Quem é Douglas? Quem é Douglas? Vamos lá. Douglas Uneida Santos, filho de Dona Sônia, do Elias, finado Elias. Um moleque muito humilde, da periferia, cresceu sem quase nada, pra falar a verdade, mas desde sempre muito batalhador. Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei com 13 anos de idade. Sim. Trabalhar fora de casa, né? Antes eu já ajudava meu pai ali na luta. Meu pai era pedreiro nessa época, ajudava ele nas obras que ele fazia. Mas depois eu enxerguei que eu precisava ir pra rua, né? Pra poder... Como meu pai não tinha salário, era pra ajudar ele. Sim. E aí eu tinha vontade das coisas... E aí eu falei, eu preciso de um emprego pra eu poder começar a comprar minhas coisas. Via meus amigos tendo, né, as coisas. Sim. Eu falei, eu preciso do meu. E aí comecei a trabalhar fora de office boy com 13 anos de idade. E aí a mãe preocupada, né, que essa época não tinha celular, comunicação era difícil. Você saía de casa e assim, o office boy não tá no lugar preso, ele tá na rua. Então... Eu ia lá, chegava, saía pra rua e minha mãe só sabia se estava tudo bem se desse horário de chegar em casa e eu tivesse. Sim. Mas aprendi pra caramba nessa época aí, eu acho que me ajudou muito como essa formação criança, adolescente, legal, pré-adulto, sabe? Aprendi muito, teve muitas pessoas importantes nesse caminho aí que me ajudaram. Aí formando o Douglas. Esse foi o primeiro, né? Sim, foi aí que tudo deu início. Tudo deu início. Muito bom. Entreguei panela com o pai de um amigo meu numa van, ele tinha uma van, e ele fazia... recolhia, né, na fábrica as panelas e ia entregar onde vendia. Trabalhei com ele também um tempo ali, fiz um biquinho. Aí depois o office boy e esse emprego era meio que assim, foi importante, mas era que um subemprego, sabe? Porque 13 anos não registrava naquela época, então tinha um monte de dificuldade. O primeiro emprego, assim, carteira registrada, que já enchia mais os olhos um pouco, foi no Boticário. Sério? Trabalhou no Boticário? Trabalhei no Boticário. Que bom! Entrei lá... sei lá, com meus... tinha 18 anos de idade. Aí entrei como estoquista, com 3 meses eu fui promovido, trabalhei como caixa. Aprendi muito relacionamento com pessoas, com tudo. Diversas pessoas passaram na minha vida ali que me desenvolveram
pra caramba, que eu ainda era bastante chucro. Eu ainda era. E pra você trabalhar em loja, toda aquela comunicação, o tanto de treinamento que a gente tinha. Então, pra mim, foi importantíssimo. Bom. As pessoas que ali passaram, eu tive 2 gerentes, assim, que formaram um pilar importante do Douglas, né? Que foi a Lai e a Paula. Elas fizeram um trabalho muito importante aí, me ajudaram pra caramba. E até hoje, assim, a comunicação com elas não é frequente, mas ainda tenho de vez em quando, tudo bem, como é que você tá e tal, entendeu? Legal. Tudo bem. As redes sociais, às vezes a pessoa vê você, uma foto que você posta, acaba comentando e você interage, né? Então, sou grato a elas, muito obrigado, vocês foram importantíssimas aí na minha vida. E você vê que engraçado que esses períodos importantes da vida da gente, geralmente, na hora que a gente tá vivendo, a gente não tem tanta noção. Mas depois, rapaz… Exatamente. Quando vem a vida adulta, rapaz… Pois é. E, Fernanda, e principalmente essa idade, né, que a gente tá construindo a gente ainda, né, como pessoa… Pô, eu tô falando de 18 anos até os meus 21, mais ou menos. É tudo muito louco muito louco. Essa fase, né? Então, o meu pai e a minha mãe, eles se separaram quando eu tinha 14 anos de idade. Então, assim, eu cresci com a minha mãe presente, mas ao mesmo tempo ela tinha que estar ausente por conta da nossa necessidade. Sabe? Sim. Então, assim, eu sou o irmão mais velho, meu irmão é 6 anos mais novo, eu sou o irmão mais velho e eu meio que a vida me colocou como ser forte. Porque a minha mãe precisava de mim. Pra estruturar o meu irmão, sabe? Assim, o meu pai, ele teve um problema com alcoolismo durante muito tempo. Então, assim, pra gente era muito difícil. Ele foi ausente durante muito tempo, sabe? Então, pra gente era muito difícil. Então, assim, a minha mãe me enxergava, tinha eu como um pilar pro meu irmão. E eu não podia falhar, entendeu? Então, assim, foi uma fase muito difícil. Tudo isso era um turbilhão de coisas. Tivemos vários problemas dentro de casa, mas enfim. Todos resolvidos, superados. Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo isso fez parte. Fez parte da história de Douglas. Faz parte um pedacinho. E aí depois, então o Boticário foi o seu primeiro emprego registrado. Né? Aí depois disso… Aí, como é que foi? Ainda não fui lá, ainda não cheguei. Depois disso, eu trabalhei numa empresa, uma multinacional, que era da área automotiva, né? Legal. Chamava ThyssenKrupp. Existe ainda o grupo, não sei se atua no mesmo segmento, mas é isso. Aí trabalhei lá durante 6 anos, na fábrica mesmo, produção. O Boticário foi muito legal, mas era muito esforço, porque era todo final de semana, tinha que trabalhar, sabe, comércio, as folgas era difícil, não conciliava com o trabalho dos meus amigos, então perdi muita coisa no sentido de não poder estar presente por estar trabalhando, e aí eu resolvi sair para me procurar algo diferente, que eu pudesse folgar o final de semana. E aí consegui esse outro trabalho, sendo produção, que a gente trabalhava um sábado sim, um sábado não, e assim, recebia melhor, tinha muito mais benefício. Então, assim, gostava de trabalhar lá. Até hoje foi o melhor lugar que eu trabalhei na minha vida. Que interessante. Pra falar com pessoas, sabe? Até hoje, a gente tem um grupo de amigos que a gente se fala desde sempre, vai revivendo as histórias, sabe? Olha tudo que aconteceu. E isso a gente tá falando de fábrica, que é um ambiente difícil disso acontecer. Tenho grandes amigos que eu levo até hoje, a gente joga bola junto, bebe junto. Legal. Curte junto, já fizemos um monte de coisa junto dessa época. Aí lá eu trabalhei 6 anos. Também foi um suporte gigantesco. Deu pra fazer uma história. Deu pra fazer uma história e aprendi muita coisa. O que fazer e o que não fazer também, sabe? Porque nem tudo foram flores, não. Pronto, falei dessa parte. Aí agora, próximo passo. Nessa empresa, eu cheguei a um momento que eu entendi que
fizesse o que eu fizesse, eu não ia crescer mais. E eu sempre fui um cara que, assim, eu fico o tempo todo buscando algo novo pra poder fazer, Você é empreendedor. Sempre. E assim, essa época eu não entendia isso. Sim! Entendeu? Porque eu tava dentro de um ambiente de fábrica que isso não é muito falado, sabe? Não é. Então, assim, eu sempre fui empreendedor e eu ficava dentro da fábrica mesmo, trabalhando assim. Eu tô fazendo isso aqui, mas eu queria fazer tal coisa. Eu ia lá e tinha que ficar abastecendo a máquina, apertando o botão. Pá, 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 e aquilo me enchia o saco. Mecânico, né? Eu não quero fazer isso. Sim. Eu comemorava o dia que eu chegava lá e tinha alguma coisa quebrada que eu tinha que arrumar pra fazer uma atividade diferente. Sim. E fui buscando oportunidades. Chegou uma hora que eu falei assim, eu posso fazer o que eu fizer aqui dentro, eu não vou ter espaço. Deu 5 minutos em mim, eu fiz uma bagunça lá. Dá mesmo, a gente surta. É assim mesmo. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu forcei a minha saída. Sim. Porque o ambiente não tava me fazendo bem. Tipo, pra você ter uma ideia, chegou um dia que eu saí da fábrica e fui parar lá fora na saída e o cara falou assim, Douglas, mas você não pode sair. Eu falei, você que não pode me segurar. Eu quero ir embora. Você não pode me segurar. E eles eram meus amigos, eu, pô, 6 anos trabalhando junto. Sim. Douglas, eu não posso. Cara, você não pode me segurar aqui. Eu vou ter que avisar o RH, tudo bem? Eu falei, pode fazer o que você quiser, meu amigo. Só abre esse portão aí, deixa eu ir embora. É assim mesmo. E aí, a partir daí, foi o dia que eu falei assim, eu tô decidido, eu não quero mais ficar aqui. Sim. Aí passou um tempo, eles me demitiram. Aí apareceu uma oportunidade, eu abri uma loja de conveniência no posto de gasolina junto com um grande amigo meu, Nélio, um abraço. Ficamos lá um período, não deu certo, porque primeiro que assim, não era o tipo de negócio que eu teria, que eu gostaria de ter. Sim. Não era a quantidade de dinheiro que a gente tinha pra investir, e o ponto que parecia ser legal, depois eu entendi que assim, ó, pode ser o dinheiro que for, aqui não é pra esse tipo de negócio. Exemplo, a gente não tinha dinheiro, se matava de trabalhar, fazia um monte de coisa e o negócio não progredia, sabe? Parece que estagnou assim. Freio de mão puxado, né? O dono do posto depois era o dono da loja e ele não conseguiu fazer a loja progredir. Então. Por quê? Aí depois eu entendi. O público que frequentava aquele posto não é o público que pode comprar em loja de conveniência, entendeu? Porque não é barato. Sim. E o público do posto buscava preço. Mas naquela época eu não entendi isso. Você vê como essa experiência também foi uma baita de uma experiência pra você nesse sentido, né? Com certeza. Tudo isso foi construindo o Douglas. Exatamente. Que se tornou depois até os dias de hoje. Sim, sim. Aprendi isso. Ficamos lá um tempo, depois eu e mais 2 amigos, a gente entrou em sociedade com outro amigo numa loja de carro que eu não entrei com dinheiro, entrei como mão de obra. Sim. Mas não deu muito, não é que não deu muito certo, dava certo, só que não era o que, cara, a gente só descobriu isso depois que a gente tava na mesma direção, sabe? Entendo. E nesse período, o meu pai ficou doente. Sim. E aí eu precisei me ausentar pra poder cuidar do meu pai. Meu pai era separado da minha mãe, ele vivia com a minha avó já era idosa, não tinha condições de tomar conta dele. Minhas tias me ajudaram muito nessa fase com meu pai. E eu fui ajudar. Eu não sei nem se elas me ajudaram ou se eu ajudei elas, sabe? Nessa hora a gente... Porque assim, eu reconheço que elas fizeram muito pelo meu pai, muito. E meu pai ficou doente e eu fui ajudar a cuidar dele. Sim. E infelizmente meu pai faleceu, a gente descobriu isso, que ele estava passando um problema de saúde em janeiro e ele faleceu em maio. E aí quando ele faleceu em maio eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho faculdade, eu comecei um curso técnico, tranquei no meio, e eu nunca fui esse cara de estudar, eu sempre fui curioso, mas assim, diploma eu não tenho, diploma de faculdade eu não tenho, da rua eu tenho um balde. Então, mas você sabe o que eu já venho observando esses tempos todos também, pautado na minha experiência de vida, que pessoas que têm esse perfil aí, o vosso e o meu também, tem uma certa dificuldade com mesmice, sabe? Aquele negócio de... aquela rotina, sabe? É uma coisa que é maçante, entendeu? Muito. Assim, eu comecei faculdade de psicologia, eu fiz um semestre, não aguentei.
Porque eu sou apaixonada por mente, psicologia. Eu sempre estudei por conta. Mas na hora que é pra mim tá lá, aí eu olhei o contexto todo, falei, não vou aguentar, porque a gente se conhece, entendeu? Falei, não. Aí tinha algumas coisas também que eu não concordava, eu falei, não. Aí o curso técnico eu consegui concluir, que eu falei até no episódio, que foi da veterinária. Mas assim, eu sei, eu te entendo. Porque... então assim, sabe, eu desde a minha vida inteira, pra te falar a verdade, eu tive dificuldade com isso. Não é que eu me considero, não me considero um cara inteligente, mas eu também não sou aquele cara chucrão, sabe? Eu não gostava de estar na escola. Sim. Mas eu gostava de aprender. Sim. Eu acho que a dinâmica do jeito que é na escola não me fazia bem, entendeu? O jeito que ensina não me chamava atenção. Então. Entendeu? Não gera interesse. Teoria. Eu não gosto de teoria. Você gosta sabe? de prática. Eu gosto de prática. Então, assim, coloca eu pra fazer e me explica como faz, eu vou conseguir fazer. Sim. Mas a escola não é assim. Então, a teoria. Então, assim, aí eu me olhei nesse cenário e eu falei assim, o que eu vou fazer da minha vida agora? Porque aonde eu trabalhava, né, na indústria, esse período de a loja de conveniência e a loja de carro, eu tô falando que junto deram 1 ano. Entendeu? Então, assim, eu tava pensando em buscar algo no mercado de novo, na área de produção. Sim. Não mais produção chão de fábrica, porque eu já tinha feito alguns cursos Senai, então eu tinha uma expertise e eu buscava outras coisas. Só que assim, apareceu uma entrevista, mas não avançou, e aí o cenário que existia naquela época era assim, produção, ajudante, salário, R$1.600, R$1.700. Pois é. E aí eu não me via mais, eu falei, pô, eu tô falando que eu tenho 29 de idade, eu não me via mais ganhando isso, sabe? Até porque eu saí ganhando bem mais do que isso. Então, assim, eu não me via mais. Eu falei, não, e agora? Aí entra minha mãe na história. Aí eu falei assim pra ela, mãe, eu quero fazer um curso de barbearia, o que a senhora acha? E a minha mãe é dessa área faz mais de 30 anos. Ai, que bacana! Ela é cabeleireira? Ela é cabeleireira. Ai, que top! E ela me incentivou, minha mãe, na verdade, lá, tô falando, quando eu era office boy, ela já me incentivava a essa área. Ah, então deu bom. Só que deu bom. eu nunca fui pra essa área antes, nunca tentei, porque, sinceridade, assim, aquela época era muito preconceito que existia, sabe? Por exemplo, não existia, naquela época não tinha barbeiro, era cabeleireiro. E falava que cabeleireiro era gay. Ah, sim. E eu era adolescente e isso ficava na minha cabeça, entendeu? Então assim, eu não tinha... E aonde eu convivia, aonde eu vivia, eu não tinha contato. Com quem é gay, não tinha. Então, e naquela época era outra coisa, né? Era outra coisa, o mundo era muito fechado. Não tinha a informação que tem hoje. Não tinha a informação que tem hoje. Então o mundo eu via muito fechado. E eu me resistia, eu falava, não. Sim. Eu não quero que ninguém me chama de gay. Entendeu? Naquela época. Aí assim, quando eu falei pra ela, dessa vez que eu parei, falei, e agora o que eu vou fazer? A minha mãe sempre me incentivou lá atrás, eu fiquei esse período todo, eu vou fazer. Ela falou assim, vai dar tudo certo. E eu falei assim, mãe, quanto você acha que eu vou ganhar cortando cabelo? Aí ela falou assim, olha, depende de onde você trabalhar. Se você trabalhar lá onde eu estou, eu acredito que você vai fazer aí pelo menos uns R$2.500 por mês pra você começar. E eu coloquei aquilo na cabeça. E falei assim, então eu vou. Aí fui procurar uma escola, através de indicação, me indicaram, não existe mais a escola, pra falar a verdade, aonde eu fiz, não existe mais a escola, mas o nome da escola é Saturno, e eu cheguei lá, eu fui recebido pela Bel, que é a dona da escola. E aí expliquei pra ela, tudo bonitinho, ela me atendeu, e ela falou assim,
ela tinha uma unidade em Diadema e 2 em São Bernardo. Como eu morava em Diadema nessa época, Sim. eu fui na unidade de Diadema e encontrei ela lá. Ela me explicou o valor, tudo certinho. Eu falei pra ela um pouquinho, contei um pouquinho da minha história pra ela, e ela falou assim pra mim: olha, por que você não faz esse curso lá na Vila São Pedro, na nossa unidade de lá? Aí eu falei assim, mas pra mim aqui é mais perto. Aí ela falou assim, e se eu te der de desconto o valor que você vai gastar de passagem? Aí eu falei assim, mas o problema não é a passagem, que eu tinha o carro, sabe? Então assim, não era a condução, não era nada. Aí ela falou assim, eu perguntei pra ela, mas por que você tá me falando isso? Aí ela falou assim, porque o professor que tá lá, eu acho que você vai se dar muito bem com ele. Aí eu falei assim, tá. Ela falou, você tem disponibilidade de horário, de dias? E eu tava sem fazer nada. Sim. Aí eu falei assim, tenho. Você fala pra mim, tá lá todo dia, eu vou estar lá todo dia. Eu tô, nessa época, eu não era casado, não tinha filho, não tinha nada. Era só eu e Deus e pronto. Então assim, eu tinha toda a disponibilidade. Aí ela falou assim, então você vai lá e você vai fazer com o professor Daniel. Cara, 2 anjos na minha vida, assim. Ela por ter feito uma leitura legal. do que eu precisava, legal. Sim, sim. E ela me instruiu pro professor que me deu todo o apoio. O cara, assim, ele fez... talvez ele nunca... eu nunca tenha falado isso pra ele. Mas, agora é o momento. Mas, cara... Daniel é o nome dele. Parte do que eu sou hoje... eu devo ele, sabe? Porque a gente se tornou amigo. Inclusive, depois que ele deixou de ser professor, montou a barbearia lá na casa dele, no bairro que ele morava e tudo. Eu frequentei lá durante muito tempo. A gente se fala de vez em quando ainda pelo WhatsApp, mas assim, ele me ajudou muito, muito mesmo. Olha, porque ela, assim, muita paciência. Ele também fez uma leitura do tanto que eu estava me dedicando para me dar bem, sabe? E aí fiz o curso. Nossa, isso é maravilhoso. Me formei e aí falei assim, agora eu preciso ir pra luta pra me trabalhar, né? Aí trabalhei, sei lá, uns 4 meses lá ou era... Quando tava chovendo, era na garagem de casa. Quando tava sol, era tipo em cima da laje, sabe? Nessa época eu morava na casa da minha avó e a gente morava no sobrado de cima, assim. E a parte de baixo era coberta, e quando tava chovendo era lá e quando tava sol era em cima. Aí trabalhei lá uns 4 meses, aí apareceu uma oportunidade de trabalhar na mesma rede de salão que minha mãe trabalhava. Aí eu falei assim, putz, eu vou. Que maravilha! Eu vou, e assim, é uma rede de salão grande, sabe? Então... São Bernardo é uma rede de salão grande. Então assim, eu falei, eu vou tentar. Aí fui lá, fiz o teste, fui muito bem recebido pelas pessoas que estavam lá nessa época. Fiz o teste, foi aprovado, você vai começar. Aí eu vi assim na minha cabeça, a minha mãe falou que o primeiro mês, eu trabalhando aqui, eu ia tirar uns R$2.500. Ô, Fernanda, o primeiro mês de trabalho meu deu R$450. Sério? O mês inteiro de trabalho, começando às 9 da manhã e saindo às 10 da noite, de domingo a domingo. Por esse Deus que tá no céu. Mas assim, eu tinha alguma coisa dentro de mim que eu botava muita fé. Sim. No meu trabalho, no que eu tava fazendo, porque assim, essa época eu fui o primeiro a chegar com algo diferente do que eles faziam lá, que o forte deles não era o público masculino. Ah, tá. O forte deles era o público feminino. E eu cheguei só pra fazer masculino. Sim. Então assim, eu tinha algo diferente. E aí comecei a fazer as coisas e tal, comecei a trabalhar, comecei a comprar material melhor. Eu fui muito bem acolhido pelos profissionais que trabalhavam lá. Nossa, tô falando olha de que colegas maravilha. de trabalho, sabe? Sim, sim. Muito bem acolhido.
tinha situações que eu não tinha a máquina para fazer um acabamento. Uhum. E aí eles falavam assim, pega aqui, ó. Pode usar. Andy e o Júnior. Sensacional, assim. Fizeram muita diferença positiva na minha carreira nesse período inteiro. As meninas da recepção me tratavam como... com muito carinho, sabe? Sim, eu lembro que... Olha que loucura, né? O meu curso inteiro, eu não fiz um corte de cabelo só na tesoura. É mesmo? Nenhum. Porque o público que ia na escola não tinha esse perfil de cortar só na tesoura. Aham. O meu segundo cliente que eu fui atender nesse salão pediu só na tesoura. O segundo cliente. Logo o segundo. Eu não sabia o que fazer nem por onde começar, sabe? Nem por onde começar. Aí ele sentou na cadeira, eu coloquei a capa, perguntei pra ele como que ele queria cortar, ele falou. Aí eu falei assim, agora. Aí eu ia pra um lado, ia pro outro. Ele viu a insegurança, ele falou assim pra mim, meu amigo, deixa quieto que você vai cagar meu cabelo. Aí eu falei assim pra ele, e é verdade. Você tá certo, E é verdade. Mas ó, fica calmo que eu vou arrumar alguém pra cortar seu cabelo, tá bom? A minha especialidade não é cabelo corte na tesoura. Sim. Então por isso eu tô inseguro e de fato eu não vou cortar seu cabelo. Aí tirei a capa e tudo, falei com as meninas, elas arrumaram outro profissional pra fazer. Só que me causou insegurança, né? Que eu falei assim, pô, o segundo trabalho que vem e acontece isso. Aí elas falaram, calma, fica tranquila que isso acontece. Tá tudo bem. Me dê todo mundo daquela equipe, cara, assim, eu não tenho um A de que reclamar de ninguém. Ai, que maravilha. Pelo contrário, eu só fiz amizades. Muito bom. A 99% das pessoas que eu trabalhei, a gente tem um certo vínculo de amizade. Sim, Alguns ficaram pelo meio do caminho, tivemos algum problema, mas a maioria das pessoas me ajudaram muito. Muito bom. E aí, passou isso, aí eu falei, me serviu como combustível, sabe? Eu Claro. falei assim, pô, eu vou buscar mais aperfeiçoamento. Sim. Eu vou buscar progredir. E fui atrás, fui fazendo curso, fui me aperfeiçoando. Nessa época não fazia barba. Fazia, mas não era bem profissional, sabe? Fui atrás, e aí comecei a fazer, comecei a aumentar minha clientela, comecei a ganhar uma graninha. Sim. Nesse cenário, nesse momento, o salão era unissex. Não tinha a cadeira própria do barbeiro dela. Sim. Era uma cadeira do salão feminino, Sim. que a gente colocava um suporte atrás assim pra poder uma adaptação, né? E eu fazia dessa forma. Sim. E aí era o boom da barbearia nessa época. Aí eu lembro que eu falei assim pro dono do salão. O nome dele é Sérgio. Eu sou grato a ele pela oportunidade do trabalho. Apesar de não concordar com diversas coisas durante o processo. Sim. Mas eu tenho que ser grato pelo que fizeram por mim. Eu falei assim, ô Sérgio, por que você não arruma um espaço pra atender só masculino? Por quê? Eu falei, cara, porque assim, ó, a cadeira não é a própria. E um outro detalhe, às vezes eu tô com um cliente aqui, e aí tem um outro profissional atendendo uma mulher aqui e uma outra aqui. Nenhum dos três fica à vontade. É verdade. Porque a mulher, ela quer falar de uma situação e ela vê o cara, ela não... Ela vai falar mal do marido dela. Então. Aí o cara tá lá, ele fala já não pega bem, né? Então, assim, ó, o assunto não casa, sabe? Não casa, pô, fazendo progressiva, não é o que o cara quer, você entendeu? Sim. Aí ele falou, pô, eu vou ver. Passou um tempinho, aí ele era duas unidades no mesmo lugar. Uma menor e outra maior. Aí passou um tempinho, essa unidade maior tinha um mezanine. Aí ele passou a barbearia pro mezanine e os dois de baixo ficou só feminino. Sabe? Tá. Aí ficou separado o ambiente, aí ficou separou. Separado. Aí nessa ocasião, só tinha eu que fazia masculino. Uhum. Não é que só tinha eu era o profissional que fazia só masculino. Sim. Outros faziam, mas a prioridade era minha. Sim. De quando chegasse o masculino. E foi aumentando a carteira. Aí eu acho que ele entendeu que isso ia dar bom. Ele entendeu o mercado da barbearia que estava crescendo, abriu esse outro espaço com 5 cadeiras.
que era lá em cima. Aí foi eu e mais o Gerson, outro parceiraço meu que hoje eu sei cortar na tesoura, agradeço ao Gerson. Agradeço ao Gerson. Muito bom. Aí a gente foi nós dois e ele contratou mais dois a princípio. E a gente começou a fazer esse trabalho lá em cima. E aí começou a bombar. Que bom. Trabalhamos pra caramba. Contribuiu muito pra sua experiência. Muito demais. Até, assim, trabalhei com outros profissionais que também me ensinaram. Ficamos lá 1 ano. Aí não dava conta o espaço. Já tinha conquistado muitos clientes, todos nós. Aí aonde era essa outra que eu comecei, era um espaço maior. Aí ele tirou a barbearia daqui, passou pra cá e todo mundo daqui pra cá. E ficou aqui masculino e aqui só feminino, sabe? E aqui tinha capacidade pra 7 barbeiros. Sim. E aí a gente foi crescendo, foi contratando e foi colocando mais pessoas. E fui crescendo. E assim, durante muito tempo, eu era o barbeiro que tinha mais clientes. Não é porque eu era o melhor. Assim, nessa área nossa, Fernanda, não tem aquele que é o melhor. Gente. Não tem. Que eu digo assim, ó. O seu corte pode ser melhor, mas o seu atendimento não é o melhor. Entendeu? Então, assim, alguma coisa que casa. Você pode cortar bem, você pode atender muito bem, tal. E as pessoas vão se identificando com você. Exato. Nesse cenário. Então, assim, pelo tempo de casa, e eu fazia um trabalho bem feito também, eu era o cara que tinha mais cliente nessa época. E aí, quando começa a vir mais pessoas, começa a ter algum tipo de vaidade, sabe? Muito. De alguns. Ego, vaidade, muito. E aonde eu enxergo que do problema que eu tive com o dono foi por ele não saber como separar isso, como resolver uma confusão. Em vez de você colocar mais lenha na fogueira, meu amigo, faça diferente, sabe? Sim. E aí começou a rolar alguns atritos, inclusive, eu não vou nem falar o que eu sei pra mim não ter problema juridicamente. Mas aí começou a não ficar um clima mais legal pra mim. Eu entendo perfeitamente. Que ele começou a colocar a equipe contra mim. Porque tinha alguém que falava pra ele que eu era o problema. Por mais que tivesse outras que falassem que não era, mas depois ele aprendeu o que era. Depois ele viu, eu tenho certeza que ele sabe qual que era o problema. Mas enfim, começamos a ter atrito. Foi passando, até que pandemia. Aí... Pandemia. Foi o acontecimento. Um detalhe importante aqui que eu esqueci de falar. Nesse período antes da pandemia da barbearia, foi onde eu conheci a minha esposa hoje, que ela na época, ela era cliente do salão, e eu conheci ela lá, e ela já tinha um filho, né? Hoje eu considero como meu filho, o Pietro, e ela ia toda semana cortar o cabelo do menino, não sei por quê. Por que será? Eu não sei por quê. Qual que é o nome dela? Eloá. Beijo, Eloá. Por que será? Ela ia lá toda semana. E lá a gente se conheceu, comecei a namorar com ela. Passou tudo isso. Pandemia. Ai, gente, olha. Aí ficava aquela loucura, né, Fernanda, da época da pandemia? Nem me lembra. Como que vai ser? Vai fechar 15 dias, vai fechar não sei o quê. Vai fechar, não vai fechar. Até que decretaram lá, eu lembro até hoje, vai fechar no dia... Pra gente, o último dia de trabalho era um domingo, que era no dia 23 de março de 2020. Aí, assim, ó, vai fechar hoje e segunda-feira não abre e eu não sei quando volta. Aí todo mundo lá, eu pegando a caixinha de papelão, colocando todo o meu material lá dentro, levando pra casa. Aí eu pensei assim, despedi de todo mundo, ninguém sabia o que aconteceu, a gente não tinha noção do que era uma pandemia ainda, né? Aí coloquei todo o meu material dentro e eu lembro que no caminho eu vim fazendo uma oração. Tipo, o que ia ser da gente? Porque assim, ó, na minha casa, nessa época, como eu falei, a gente morava na casa da minha avó, né? E
A gente morava de favor na casa da minha avó, porque a relação com a minha avó, ela sempre foi muito boa. E a minha avó era mãe do meu pai, não da minha mãe. Sim. E meu pai já tinha falecido. Sim, sim. E quando eles se divorciaram, a minha avó falou assim, olha, vocês só vão embora daqui se vocês quiserem. Que a família da minha mãe não é daqui de São Paulo, sabe? Sim. Então eu lembro que eu vim fazendo as minhas orações o que ia fazer. Por quê? Eu era autônomo, a minha mãe era autônoma, a minha namorada, na época que hoje é minha esposa, também era autônoma, tava tudo fechado. Meu. E da onde vai sair dinheiro pra gente comer? Pra comer, né? Pra comer. Porque assim, ó, a minha. Eu vou chegar lá, na minha cabeça falava assim: eu preciso sobreviver. Eu não sei. Eu não sei quando. Eu não sei até quando, mas eu preciso sobreviver. Sim. Aí eu sei que eu vim fazendo minhas orações e no outro dia, isso foi no domingo, no outro dia, me deu um estralo. Eu falei assim, cara, eu não vou ficar parado. Gente, aí mandei uma mensagem individualmente para todos os contatos que eu tinha de cliente. Sim. Olha, sei o momento difícil que a gente tá passando por conta de pandemia, isso e aquilo, não preciso falar mais nada, né? Tá aí, a televisão tá mostrando essa loucura toda. Eu estou me colocando à disposição. Se você se sentir bem, sentir seguro de cortar seu cabelo, pode contar comigo. Vou trabalhar dessa forma, assim, assado, que eu atendia, era calça, tênis, blusa de manga comprida, luva, máscara e boné. Só ficava meu olho pra fora assim, ó, que eu precisava enxergar o que eu tava fazendo. E aí eu lembro que, assim, a minha mãe e a minha esposa, elas eram contra eu fazer isso no começo. Porque era uma questão de saúde seríssima que ninguém sabia o que estava acontecendo. Pois é. Ninguém sabia, Ninguém sabia. E elas eram contra. E eu lembro que eu falava assim, eu não aguento ficar dentro de casa, não aguento ficar dentro de casa. Aí eu colocava o meu material dentro do carro, eu deixava dentro do carro, todo o meu material. E eu falava assim pra elas, eu vou dar uma volta de carro. Ia fazer o serviço. E ia trabalhar, porque assim, ó, gente, era exatamente o que eu pensava, Fernanda. Meu irmão, a gente morava nessa época, morava eu, minha mãe, meu sobrinho e meu irmão. Sim. E meu irmão tinha começado a trabalhar fazia um mês, a gente nem sabia o que ia ser dele, se ia ser demitido, se não ia. Pois a única renda possível que tinha era a minha, porque a minha mãe já era de idade e ela era risco, né? Sim. Então assim, não era podia. eu. Aí tá bom. Fui pra rua, fui escondido, fui fazendo isso. E assim, começou a dar muito bom. Olha que beleza. O resultado, sabe? Olha que coisa. Em meio ao caos. Exatamente. Eu achei um horizonte que eu enxergava primeiro como uma sobrevivência. Então. E olha só como tava, graças a Deus, graças a Deus, sim. Como deu tudo tão bom pra mim, que eu lembro que o salão onde eu trabalhava, depois que passou um tempo, uns 2 meses, 3 meses, sei lá, que tava rolando a pandemia, 2 meses eu acho, eles ofertaram uma cesta básica, alguma coisa assim, que pros profissionais que estivessem trabalhando lá. E eu lembro como fosse hoje que eu não precisava daquela cesta básica naquele momento, sabe? Sim. E eu falei assim, olha, eu agradeço muito a cesta básica, mas aqui tá tudo bem. Se vocês tiverem outra pessoa aí que tá precisando mais, que tá precisando, repassem, porque aqui tá tudo bem, graças a Deus. Sim. Se eu precisar de alguma coisa, eu recorro vocês. E aí fui fazendo. Depois de uns 3 meses que eu tava fazendo esse trabalho, o salão onde eu trabalhava, a barbearia, eles começaram a ofertar esse tipo de trabalho. Sei. E eu descobri que começaram a ofertar porque, assim, ó, muitos clientes me procuravam porque diziam que sabia que eu não tinha um contato, diziam que sabia que eu estava fazendo esse trabalho. E eles começaram a ofertar esse tipo de trabalho. E os clientes que era meu, que eu atendia, começaram a me procurar. E aí eles quiseram me repassar. Falou, olha, Douglas, o cliente tá querendo cortar com você. Você quer atender? Claro que eu quero. Lógico. Olha, mas a gente te paga 40%. Aí eu falei, oi?
Eu vou trabalhar. O meu carro, o meu combustível. Nesse período. O tempo. Saúde. 40%? Muito obrigado. Que isso, gente? Eu vou continuar aqui do jeito que eu tô. Se ele me achar na rede social, eu falo com ele. Se não, tá tudo bem, pode passar para outra pessoa. Sim. Só que assim, Fernanda, essa área de barbearia, quando a pessoa se identifica com você, ela pode até fazer com outra pessoa. Mas volta. Mas agora que ela te acha, ela volta de novo. Entendeu? E assim foi indo. Quando voltou a pandemia, que pôde reabrir. Sim. Tinha todas aquelas restrições ainda. Olha, você pode abrir só com 50% da capacidade. Ai. Tem que ser uma cadeira sim, uma cadeira não, tal. Pôde abrir. E aí, era um casal, que era o dono do salão, da barbearia, do salão onde eu trabalhava. Aí a dona me ligou e falou assim, olha, Douglas, voltou a abrir, mas eu tô ligando pra você pra comunicá-lo que a gente não vai mais contar com você, tá? Como você já tá fazendo os seus clientes aí a domicílio, pode continuar fazendo que a gente não vai mais contar com você. Falei, tá tudo bem. Não, então, você não entendeu, tá tudo bem. Olha, até agora, de porta fechada, eu me virei, aonde tiver uma porta aberta, vai ser mais fácil pra mim. Aí me deu outro estralo. Cara, quanto eu tenho de receita trabalhando a domicílio? Quanto custa montar e quanto eu vou pagar de aluguel? Essa fase de pandemia eu consegui pagar todas as contas da minha casa, eu consegui guardar um dinheirinho ainda. Glória a Deus. Então eu fiquei pronto sem saber que eu tava pronto. Pra esse momento, sabe? Sim. Aí eu lembro que eu fiz o levantamento de tudo, olhei um ponto e falei assim, bom, vai ser aqui. Tá dentro do que eu posso pagar. O dinheiro de montar, eu tinha uma boa parte e parcelei o resto durante 12 meses. Sim. E juntava o aluguel mais essa parte, vamos supor que dava R$4.000. E o que eu faturava na rua durante a pandemia era R$9.000. Entendeu? Então assim, eu falei, pô, na pior das hipóteses sobra 5. Foi a conta que eu fiz na época. Sim. Porém, esse mesmo momento, o que eles fizeram comigo, de não querer que a gente volte pro trabalho, eles fizeram com outros profissionais. E esses outros profissionais souberam que eu tava abrindo espaço. Tem espaço pra mim? Olha. Claro que tem. Claro que tem. Aí a gente montou uma equipe, trabalhamos durante um tempo e tal. Sim. E foi muito bem, eu acho que todo mundo viveu uma fase bem essa época financeiramente, porque assim, a gente trabalhava, era restrição de quantidade de pessoas e restrição de tempo, você só pode abrir 6 horas por dia. Então a gente trabalhava pouco, mas todo mundo trabalhava legal. Depois elas resolveram sair, montou o espaço delas, e vida que segue pra todo mundo e tá tudo bem. Eu abri... A pandemia começou em março. Em maio, a minha esposa falou assim, tô grávida. Aí eu falei, oi! Neném à vista! Oi, e essa época eu tava trabalhando na rua, tá? Tava trabalhando na rua. Tô grávida. Aí eu falei assim, meu Deus. Feliz, mas preocupado com tudo que vinha, sabe? Tá bom. Um paluta dobrado, né? E aí comecei a trabalhar mais ainda e tal. E aí a minha esposa grávida e tudo, eu abri o salão, ela ainda tava morando com a mãe dela. E aí eu falei assim, bom, agora a gente precisa arrumar o nosso canto. Aí veio o salão de abrir, o nosso canto. Se juntasse tudo, Fernanda, que eu e ela tinha, na época, eu não tinha nada, que tudo que eu tinha era da minha mãe, eu não tinha nada. Ela tinha um guarda-roupa, um fogão e uma geladeira velha que a gente conseguiu trocar essa geladeira o ano passado. Era isso que tinha. Sim. Mas eu falei assim, não tava no nosso plano, naquele momento que ela ficou grávida, de casar. Sim. Foi algo a mais, né? Acho que a gente não tava preparado, sabe? Sim, naquele momento, assim. Mas eu falei, não tem outra saída. Então, é minha filha que tá ali, sabe? Não tem outra saída. Eu preciso fazer o meu papel. Uhum. E aí,
a gente começou a montar a nossa casa, aí onde a minha avó tinha casa, vagou uma casa, aí eu pagava o aluguel pra minha avó da casa que a gente morava, e fomos montando do jeito que a gente podia. Sim. Naquele momento a gente foi crescendo, e crescendo juntos. Ela me ajudou pra caramba, assim, minha esposa foi um suporte gigantesco pra mim. Sim. Amorzão, gratidão, você foi fundamental nessa minha história, até que nasceu a Duda. Ah! Ai, meu Deus! Eu me transformei como pessoa, sabe? Sim. Muito melhor, assim, minha filha é minha vida. Sim. Ela me ensinou muito, 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 muito como pai, sabe? A minha esposa também me ensina muito, a gente conversa muito sobre isso. Eu tento ser o melhor pra eles, né? O Pietro também é meu filho, e a Duda. Então, assim, eu tento ser o melhor pra eles todos os dias. Aí Sim. comecei a trabalhar, ela nasceu, comecei a trabalhar mais ainda, e fui me dedicando e fui me esforçando, até que chegou um momento que a minha avó faleceu. Ai. Quando minha Esses avó períodos faleceu, são difíceis, viu? o que era dela é dos herdeiros, né? O que era dela é dos herdeiros. E aí começa aquela confusão. Ai, meu Deus. E eu lá no meio da confusão, né? Porque, assim, meu pai tinha parte, mas eram 10 herdeiros, então meu pai tinha um décimo do que era. E aí aquilo começou a me incomodar muito, sabe? E a gente nunca teve casa. A gente sempre morou no que era da minha avó. Só que isso pra mim sempre foi um trauma, porque eu nunca tinha essa palavra assim, ó, eu vou voltar pra minha casa. Sim. Sempre parecia que era dos outros, sabe? Sempre outras pessoas colocavam a gente num lugar diferente. Sim. E não era minha avó, que era a dona do negócio, não era ela que fazia isso. E aí chegou esse momento. Falei, bom, agora eu preciso ir atrás do meu espaço. Sim. E a minha vida inteira eu pensava assim, eu quero comprar essa casa, que era da minha avó. Porque tinha alguma coisa de amorosa sobre aquele lugar. Sim. E não deu certo. Pra mim era... Pra você era 350, pra mim era 400. Por parte de alguns herdeiros. Sim. Não vai ser aqui o meu lugar. Mas Deus é tão bom e maravilhoso que uma prima minha falou assim pra mim: Dô, você tá querendo comprar uma casa? A minha vizinha aqui tá vendendo a casa dela, que ela quer ir embora. Você não quer vir aqui ver? E aí eu fui ver a casa, gostei, minha família gostou. Nessa casa, eram 3 casas que existiam no mesmo lugar. Então, Sim. assim, eu morava em uma, minha mãe em outra. E eu não sabia o que eu ia fazer com a outra ainda, que era uma casa mais velhinha. Aí, fui no banco, o banco aprovou o crédito na hora. Eu falei assim, bom, vou ter que comprar então, né? Era pra ser, né? Era pra ser. E aí deu tudo certo. Graças a Deus. E eu tenho que lembrar aqui de dar os créditos pra 2 tias e um tio meu que foram meu suporte, assim, muito, mas muito forte nessa fase. Porque diante de meio a essa turbulência de um monte de gente querendo que eu saísse, querendo diversas coisas assim que eu não quero falar aqui, eles 3 tiveram do meu lado, sabe? Tinha uma consciência diferente do negócio, Diferente, né? sabia quem era eu, sabia da minha capacidade, e a gente sempre foi muito forte. Então, um beijo aí pra tia Diva, a tia Dalzinha e tio Lid. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Gratidão eterna. Vocês moram no meu coração. Aí comprei a casa, fui pra lá. Me emocionei muito, porque eu não sabia. Eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida, sabe? Sim. De ter o meu lugar, de saber que a minha filha podia falar assim: deu tudo errado lá fora. Ô pai, posso voltar? Sabe? Então, Sim, sim.
fiz isso, coloquei Deus na frente, fiz a minha parte e graças a Deus hoje a gente tá lá. E depois passou tempo, eu derrubei a casa, construí outras. Hoje, graças a Deus, tá tudo prontinho lá, bonitinho. Falta eu terminar ainda umas coisinhas, mas assim... O principal tá feito. Que bom, tá feito, meu Deus. E com muito suor, com muito carinho. Minha família tá lá, graças a Deus. E tá tudo certo, né? E tá tudo certo. Graças a Deus. E aí, eu vou voltar um pouquinho no tempo agora pra falar da barbearia, né? Aí abrimos a barbearia e tudo, trabalhamos lá durante muito tempo e tal. Eu tenho que deixar um grande abraço aqui também pro Alisson, que começou comigo nessa caminhada lá. Hoje ele mora lá no Piauí, mas eu tenho uma gratidão eterna por ele. Eu chamava ele de gordinho, mas o nome dele é Alisson. Ele mesmo se falava que era um gordinho. Então tá tudo Alisson. Certo. Salve, salve, Alisson. Salve, salve. Ele foi uma peça muito importante também no início dessa minha trajetória. Muito bom. E dentro desse cenário, aí eu vou falar como começou a construir o degrau. Vou chegar lá. Dentro desse cenário que eu fui aprendendo, cortando o cabelo, eu conheci grandes pessoas. Sim. Muita gente. Eu atendo uma diversidade muito grande de pessoas, assim, sabe? Empresários, gestores, pessoas que têm cargos menores, sim, mas que têm grandes histórias, sabe? Claro. Muitas coisas, e assim, aí eu fui montando isso e ouvia cada história muito doida. Eu falava assim, cara, muito louca de legal, sim, assim, sabe? Sim. E eu falava, cara... Isso precisa ser contado. Imagina as pessoas colocando isso no mundo. Entendeu? E eu ouço bastante ainda, assim, tem vários convites que eu faço lá que às vezes as pessoas têm vergonha de expor, mas em algum momento eu uso a fala delas aqui. Com certeza, com eu uso certeza. A fala delas aqui. Então isso tudo foi construindo isso. E assim, o Fábio, que é o meu parceiro do Degrau, a gente já é parceiro, assim, eu conheci o Fábio cortando o cabelo. Aí, ó. Lá também era cliente meu. Salve, salve, Fábio. Salve, Fabião. E aí, cortando o cabelo. E aí veio na minha cabeça isso. A gente amadureceu junto isso durante um tempo. E eu lembro que nesse amadurecimento, nessa construção que eu queria pro Degrau, que nasceu o ano passado, mas eu lembro que até a semana passada, um tempo atrás, apareceu uma recordação nas redes sociais. 6 anos atrás, 5 anos atrás, eu lembro que eu postei uma foto aleatória e com uma caixinha de pergunta. Você toparia contar a sua história num podcast? Olha! No meu podcast? Tipo sim. Assim. E eu lembro que a aceitação foi legal, foi tipo 70-30. Só que eu nunca consegui tirar isso do papel, porque eu não tinha conhecimento algum. Eu só tinha aquela ideia, mas não tinha conhecimento algum sobre nada disso. Você só queria. Eu só queria. E aí, passou esse período todo. Quando foi a gente conversando com o Fábio, quando a gente começou o Degrau, tinha outras pessoas também que fizeram parte do projeto inicial, que a gente amadureceu junto e construiu isso junto, e depois, por algum momento, cada um saiu por alguma particularidade. E aí a gente resolveu tirar isso do papel. E assim foi nascendo o Degrau, sabe? Teve um pouquinho de cada um, aí a gente construiu o nome, como vai chamar, o que a gente quer falar. Sim. A princípio, dá uma impressão que a gente consegue fazer tudo, mas depois a gente vê que não consegue fazer tudo. Aí vai afunilando. Vai afunilando. Pô, pra onde a gente vai seguir? A gente adora falar de futebol, que inclusive a gente tá fazendo um outro projeto agora junto com o Márcio, que chama o Mesa 90, que esse é só sobre futebol. A gente gostava muito, mas não dava pra fazer tudo. E a gente foi entendendo isso nos números, né? É só na prática que você consegue ver. Só na prática que eu quero dizer que, tipo, o assunto futebol você fala hoje, aí você vai soltar daqui 3 dias, 4 dias, e o assunto já tá atrasado. Entendeu? Só que aí tem que ser no ao vivo, né? Tem que ser no ao vivo, entendeu? Só que a gente não tinha essa estrutura antes e nem esse conhecimento que a gente foi aprender depois. Sim. E aí, o ano passado, começou o Degrau.
Aí a gente começou a batalhar e fazendo as coisas com muito carinho, com muita dedicação, aprendendo muita coisa. Diversos convidados que passou com a gente também, assim, a gente aprendeu muito. Sim. Então eu acho que eu tenho um pouquinho dessa coisa, assim, sabe, de tá no lugar e parece que com cada pessoa que eu converso, eu absorvo alguma coisa. A gente aprende muito com a experiência dos outros também. Muito. Muito, muito. A gente tá nesse mundão aqui, a gente tá aprendendo a todo instante. Com a nossa, com a dos outros, a todo momento. Se a gente tiver, né, com essa mentalidade de querer aprender sempre, né? E assim, Fernanda, tem algumas coisas que me inspiram, sabe? Eu falo assim de pessoas que me inspiram no sentido nosso aqui, do nosso mundo. De repente da sua família, por exemplo, o primeiro que se formou, o primeiro que fez um curso, o primeiro que veio para São Paulo. No meu caso, foi o meu pai que veio para São Paulo. Então, eu fico observando muito isso, sabe? Dentro do meu mundo, dentro da minha família, eu busco algumas inspirações. Muito bom. Eu curto muito isso. Vou dar um exemplo, por exemplo, dentro da minha família. Meus primos que se formaram, que fizeram faculdade. Os dois são engenheiros. Tiro meu chapéu pra ele. Sim. Tem uma prima minha, assim, que ela é muito acima da média, sabe? Intelectualmente falando. Sim. Ela teve uma base de estudo muito boa. Ela fez faculdade aqui, se formou em Direito e foi morar nos Estados Unidos sozinha. Sim. Sabe, foi estudar lá sozinha, tá lá ainda. Um beijo, Nanda. Você tá doido. A primeira da nossa família a fazer isso. Que foi, entendeu? Pro exterior, né? Foi pro exterior, foi pros Estados Unidos, foi viver isso lá, sozinha. E eu sou obrigado a tirar meu chapéu, porque dentro da nossa realidade que a gente olha lá pra trás, a gente não era possível, né? Não era possível, entendeu? Então, esse tipo de pessoas, de histórias que eu me identifico, sabe? Sim, com certeza. E a integridade também, né? Tipo, de não querer, não precisar pisar nos outros pra poder. Você tá entendendo? Sem dúvida. Porque eu já tinha conversado até com vocês. Sempre vai ter dois caminhos. Tem o caminho mais fácil, sabe? De você fazer qualquer coisa. Exato. Pra chegar onde quer. E aí, quando eu falo qualquer coisa mesmo. Tipo, usar os outros de degrau, sabe? Pisar nos outros pra poder... E tem aquele negócio que você bate no peito. Porque o espírito empreendedor já nasce assim. Você sabe o que eu tô falando. O espírito empreendedor já nasce assim. A gente não faz nada pra querer se aparecer. É uma coisa que é natural. Entendeu? É natural. Sabe? Que nem essa conversa aqui. Pra gente que é acostumado, a gente não tem dificuldade, não é mesmo? Exatamente. A gente senta aqui e começa a falar normal. Agora, tem gente que trava. O empreendedor, todo dia, parece que ele nasce uma ideia diferente na cabeça dele. É isso aí mesmo. E muitas vezes eu falo por mim, eu não consigo colocar em prática tudo que eu penso. Não tem tempo e nem dinheiro. Exatamente. Mas assim, o tempo inteiro a máquina tá pensando em alguma coisa, sabe? Não Parece que não desliga nunca. A máquina. O empreendedor é isso. Então, assim, isso que você falou é muito assertivo. Tem dois caminhos, né? O certo e o atalho. O atalho, geralmente, você tá pisando em alguém, você tá prejudicando alguém e não vai longe, né? Não vai longe. E aí não adianta colocar inveja nos coleguinhas. Parece escola de... É um outro ponto escola de jardim de infância, né? Não põe inveja nos coleguinhas, porque os coleguinhas estão dando suor pra tá aqui, tá? E é um outro ponto que eu ia chegar também, Fernanda, porque, olha, às vezes você não construiu nada ainda. Então. Nada. Você só tá trilhando e você tá buscando. Mas até aquilo incomoda as outras pessoas. Se incomodam. Aí eu penso, será que a gente daqui a pouco vai ter que pedir permissão até pra respirar? E assim, o meu recado é bem simples. O espaço tá aí pra você fazer a mesma coisa que eu tô fazendo. Vai pra luta. Vai lá! Vai pra luta, sabe?
Antigamente, tempos atrás, eu não acreditava em inveja. Eu não enxergava dessa forma. Sim. Mas o tempo me fez enxergar que tem, e às vezes não é pelo que você tem, não é. Pelo que você você é, sabe? As pessoas tentam te defamar. O tempo todo. Tentam, mas assim, lá no fundo, as pessoas sabem quem é você. Sabem. E quem tá falando sobre você. Sim. Simples assim. Eu nem me posiciono, sabe? Eu deixo rolar, tipo assim, ó, tem o hater. Deixa ele falar. Eu nem ligo. Que se dane ele, ué. Se dane ele, se dane ele. É tipo isso. Porque assim, cara, a caminhada, a vida, ela é desafiadora, vai. Eu não gosto muito de falar não é fácil, porque parece que tá jogando uma negatividade muito grande. E assim, o desafio, ele tá aí pra todo mundo, ele faz parte. Todos os desafios que ele passou aqui nessa história, se você não acompanha, eu acompanho desde o começo que você vai entender. Todas as etapas da vida dele, assim como da minha, assim como da sua também, vai ter um grande ensinamento. Então não adianta você achar que na vida não vai ter os percalços pra você seguir em frente. É que tem muita gente que acha que porque a gente tá sempre dando risada, porque a gente, né, tá sempre pra cima, acha que a vida deve ser fácil. Fácil? Aqui, ó. Tá bom? E uma outra ainda, né, Fernanda, assim, as pessoas olham e vê que às vezes você mudou de postura, que você mudou de comportamento e enxergam aquilo como negativo. Mas o que eu queria que algumas pessoas entendessem é que não é que é negativo aquilo. É que o mundo que você tá fazendo parte hoje tá um pouco diferente do dele. E as ideias às vezes não estão batendo mais, entendeu? Sim. E faz parte. Faz parte. Claro que faz parte. Faz parte do crescimento de todo ser humano. E quando a gente chega num certo lugar nesse sentido, a gente olha pra trás, a gente não tá... não é olhar pra trás desmerecendo ninguém. A gente olha pra trás do nosso passado e a gente não tá desmerecendo ninguém. Mas é que a gente escolheu trilhar outro caminho. São escolhas. Exatamente. A gente escolhe o tempo todo. Não tem o que fazer. Você pode escolher ficar perrecando, enchendo o saco na internet, falando groselha dos outros. Eu escolhi continuar progredindo e procurando o progresso, procurando ajudar as pessoas, procurando dar voz pra quem tá aqui, procurando... são escolhas, faz a sua e tá tudo certo. É sobre isso. Fortalecer o caminho. É a mesma escolha que ele falou aqui, é a mesma escolha que eu tive também. De a gente usar a nossa bagagem e o nosso projeto pra poder auxiliar pessoas. Entendeu? Se você quiser vir aqui contar a sua história também, ir no degrau contar a sua história, pode ir. Exatamente. Fazer aquela trend que tinha. Pode ir. Se quiser fazer não sei o quê, vai. Que nervoso. Se quiser ir lá contar, vai. Como seria mais produtivo, né, a internet se tivesse menos pessoas querendo atacar outras do que contando a sua história e falar, puta, que legal, né? Olha a história dele como é bacana, olha a história do outro como é bacana. De repente a sua história também é legal, mas é que você tá preso em outra coisa, né? Pior cego é aquele que não quer ver. Esse é o pior cego. Exatamente. Tem muita gente que é assim. E aí a gente pega e vai caminhando. A gente só vai. Entendeu? É que às vezes o nosso comportamento, às vezes acaba expondo a mediocridade. Você entende? O empreendedor, ele incomoda muito a pessoa que tem essa alma empreendedora, porque não é por mal. Mas às vezes o seu fazer acaba expondo o não fazer do alheio. Aí o alheio se sente incomodado. Você entendeu? Porque fala assim, tá me tirando? Não. Tipo, é como assim, ó, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não tô fazendo. Aí vem um colega e tá fazendo. Esse colega que tá fazendo, ele vai expor o que você não está fazendo. Aí você vai se sentir incomodado. Te lascar? Pega essa incomodação e corrija a si mesmo, faz favor. Sirva de combustível pra você buscar o seu progresso também, pô. Só segue. Não torra, não, porque nós não somos obrigados. Foca aí no seu negócio. Isso. E esquece os outros lá fora que você vai se dar melhor. Isso. Escuta os tio aqui que você passa de ano. É assim que é com a gente também. Tá bom? Então,
Infelizmente, o nosso tempo, não é mesmo? Passa muito rápido. Muito rápido. Voa que a gente nem vê. Foi um resumão, porque Senão, tinha que ser umas 3 horas de história. Dá um livro. Gente, é o que eu sempre falo, a nossa história como ser dá um livro. E é tão interessante, né? Eu adoro. Ai, muito obrigada pra você que nos acompanhou até aqui. Estamos aqui gravando no Estúdio Landel. Deixa eu deixar aqui, né? Registrado. Estamos aqui no Estúdio Landel. Também quero pedir pra vocês acompanharem o canal deles, que é dele e do Fábio no YouTube, Degrau Podcast. Sigam, acompanhem. Também tive uma participação lá no programa deles. Gente, pessoal, show de bola, tá? A gente só faz negócio com gente do bem. É isso. Então, um beijo no coração de todos vocês e até o próximo. Tchau, tchau. Obrigada, Douglas. Beijo, quero agradecer. Aí a galera que pode assistir a gente, minha família, minha esposa, meus filhos, minha mãe, meu irmão, meu grande amigo é meu irmão. Um beijão, fica com Deus e tamo junto. É isso! Beijo pra todos vocês. Tchau, tchau. Abraço. Valeu.